assim, Pamela Passos, agora sim. Pamela, a professora Pamela e a professora Rita de Cássia Frangela. Todos os professores da banca examinadora são professores titulares nas suas instituições e externos. Nós temos o professor Renilson, que é da UFSCar, professora Edmeia da Universidade Rural do Rio de Janeiro, professora Pamela do Instituto Federal de Educação e membros internos, a professora Rita Frangella da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e eu também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bem, vamos dar início a esse momento que, embora seja online, ele tem a mesma dinâmica do processo presencial. Então, nós vamos conduzir, depois ele estará gravado, é público, todas as pessoas podem assistir posteriormente. Então, com a palavra, professora Alexandra, agradeço muito aos colegas que estão participando desse momento, não é? À disposição de estar nessas bancas. Rita, que eu acho que já faz a segunda banca hoje e tem milhares de coisas para fazer, então agradeço muito aos colegas todos por estarem aqui. Com você, Alê. Então, primeiramente, boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu iniciei o compartilhamento, acho que está ok, né? Porque eu tinha testado antes. Tudo certo. Eu gostaria, então, de começar saudando a chefia do Departamento de Ciências Sociais e Educação. Eu vi que estão as professoras Paula Leonardi e a professora Jane Barros, e também gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade de todas as colegas e o colega para participar, né, para compor essa banca numa sexta-feira, e eu também me comprometo aqui a cumprir rigorosamente os 50 minutos máximos que eu disponho. Eu tenho aqui ao final agradecimentos, mas eu vou fazer só no final, quando já tiver sido dado o resultado. Então, não vou fazer no final dos 50 minutos dos agradecimentos gerais, não. Então, para iniciar, né, o título que eu dei para esse meu memorial é Cria da Escola Pública em Busca de Autodefinição, Educação e Pertencimento. A apresentação ela é composta também de algumas imagens de minha autoria e também fotografias que eu acho que são importantes porque elas trazem as pessoas que fazem parte, né, aqui da minha trajetória, que eu acho que não começa na universidade, começa na escola. Na verdade, se eu não tivesse tido uma boa base na escola, eu tenho consciência de que eu não teria chegado aqui. Então, essa vai ser a minha argumentação aqui, em torno da importância de ter tido uma base sólida na escola pública, e isso foi fundamental para que eu tivesse uma trajetória acadêmica até esse ponto, né, de promoção à categoria de professor titular. Então, eu vou começar aqui pedindo licença para ler um poema, que é um poema da Cristiane Sobral. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética. Esse é um poema muito famoso da Cristiane Sobral, que ela publicou em 2000 e que eu acho que conversa também com o que eu venho defender aqui, né, que é a importância da leitura e da educação, principalmente para mulheres negras. Eu poderia falar mulheres de forma geral, mas especialmente mulheres negras. A questão, né, dos lugares de subalternidade, como que a leitura rompe com isso, em diferentes temporalidades. Então, vocês estão vendo aqui uma representação de uma mulher escravizada, Mary Prince, que viveu no final do século XVIII. E, então, sempre a gente vai ter um pouco dessa conversa com o texto também, mas com as imagens. Quando não souberes para onde ir, olhe para trás e saiba pelo menos de onde vens. Esse é um provérbio africano, que eu também acho que é importante, considerando que eu sou historiadora de formação. E aqui eu trago um pouco, né, de onde eu venho, de onde eu falo. Eu sou a filha caçula. Nessa imagem aí que vocês estão vendo, eu sou essa bebezinha no meio. Eu tinha uns 7 meses aí nessa imagem. Em outras fotografias aqui, tem momentos que eu acho que são importantes. Na verdade, a minha família não tinha muitas fotos, então essas foram as que sobreviveram.
E aqui vocês podem ver, né, diferentes momentos e tal, também da minha entrada na universidade aqui com essa colega de boliviana com a camisa de algum time. Enfim, eu acho importante trazer esses registros também imagéticos, porque também essa é uma discussão que se faz quando se fala de pessoas negras e famílias negras no Brasil, que é a ausência dessas imagens, né, dessas fotografias, enfim, então por isso que eu fiz também questão de trazer isso aqui hoje. Esse exercício de autodefinição, né? O que significa dizer que eu sou cria da escola pública? Eu coloquei, inclusive, isso no resumo do meu currículo Lattes, que eu acho que isso é importante. Eu falo numa faculdade de educação, eu escolhi estar nessa faculdade, eu fiz um outro concurso para estar nessa faculdade, eu tenho formação em História, atuava no departamento de História e eu escolhi estar numa faculdade de educação. Então, eu acho que quem está na faculdade de educação, quem escolhe estar numa faculdade de educação, tem realmente a escola, claro que outros espaços também, mas tem a escola pública como um lugar muito especial, né? E eu vou falar a partir desse lugar porque é o lugar que me formou inicialmente. Então, eu fui estudante de escola pública toda a minha vida escolar, desde os 6 anos, enfim. Aqui vocês podem ver, então, imagens, né, de diferentes momentos dessa minha experiência ali, né, na adolescência e na infância. São duas imagens que eu gosto muito. Essa primeira imagem são as colegas na época do ensino fundamental, que eu concluí no CIEP, em São Gonçalo, num lugar chamado Ilha de Itaoca, não sei se vocês conhecem, mas é considerado talvez o lugar mais perigoso de São Gonçalo hoje. E essa outra escola, que é a Escola Municipal Salgado Filho, essa escola só tinha Escola Estadual Municipalizada Salgado Filho, era isso na época. Ela só tinha 4 salas e foi a melhor escola que eu já estudei, porque ali eram poucas, as turmas eram pequenas e eu me sentia muito assim mimada pelas professoras, porque eu tinha quase que atenção individualizada. Então, eu tirei assim vantagem do fato de ser uma escola no meio do nada mas com professores que tinham um compromisso e uma dedicação muito grande. Então, o fato de ser uma escola pequena, para mim, acho que foi muito importante nesse sentido. E aí, de novo, a pergunta, né? O que significa dizer que eu sou cria da escola pública? Significa que eu me criei nessa escola, foi lá que eu aprendi que eu tinha valor, né? Quando você mora num lugar que todo mundo diz que, né? É onde jogam lixo. Esse lugar era isso, era praticamente um depósito. E que realmente, né? Eu não era boa para lavar louça. Não, isso é um fato. Eu realmente não era boa para lavar louça, eu era péssima em trabalhos domésticos. E na escola eu me realizava, porque era lá que eu era boa, porque eu não era boa em nada em casa, assim, nenhuma tarefa doméstica. Lá na escola pública eu aprendi, né, a não caminhar à sombra de ninguém. O que eu quero dizer isso? Assim, é a questão do amor próprio, né, da autoestima. Então eu aprendi isso lá, eu aprendi de tanto ouvir que eu era boa na escola, então eu passei a acreditar nisso. Então a escola para mim era esse refúgio, né? E eu gostava de ir para a escola, né? A maioria não gostava, mas eu gostava de ir para a escola. E eu não gostava quando falava assim, tem que ir para a escola para comer merenda. Não, eu queria ir para a escola para estudar. Eu gostava de ir para a escola para estudar. Porque lá era onde eu reinava, né? Porque lá eu achava que eu acreditava e as pessoas diziam que eu era boa. E aí eu acho importante trazer esse relato aqui, que eu não coloquei no texto que vocês receberam, mas eu acho importante trazer aqui, que foi o momento em que eu presenciei a briga da professora de História, e curiosamente depois eu fui ser professora de História também, com a professora de Português, isso no ensino fundamental, na antiga 8ª série, as duas brigavam, elas eram muito amigas, mas elas brigavam, porque uma dizia que eu tinha que estudar no Capoerd, eu nem sabia onde ficava, e eu não tinha condições de chegar em Capoerd, nem condição de pagar a passagem para chegar em Capoerd, e a professora de português era mais pragmática, dizia que a gente devia fazer, eu e minha irmã, né, porque a gente estudava juntos, que a gente devia fazer curso normal no Instituto de Educação, que na época era considerada a melhor escola de São Gonçalo, e eu acabei indo por esse caminho, porque entendia também que eu precisava logo ter uma profissão, e eu teria com isso, né, um diploma que me habilitaria a fazer concurso, atuar em escola particular que fosse, e aí eu não ia depender de ninguém, né, eu ia ser independente logo cedo. Eu tinha muito conflito com a questão da dependência, né? Enfim, então, mas só um parênteses, eu não fazia ideia de como chegava no Rio Comprido e a ironia, né? De hoje ser professora na UERJ.
Aqui eu tenho essa imagem que é a dedicatória de um presente que ganhei da professora de português, que eu guardei até hoje, em que ela dizia isso, que eu era muito responsável, eu tinha muita boa vontade, enfim, isso foi em 96, e eu guardei isso até hoje. E uma foto que eu tirei, acho que na verdade que foi tirada, né? Fui fotografada lá na biblioteca, porque eu era frequentadora assídua da biblioteca do Instituto de Educação. Na verdade, eu ganhei a leitora do ano na escola, porque eu era a pessoa que mais pegava livro emprestado na biblioteca. Então, assim, essa questão da leitura e da escrita me atravessam desde cedo, e desde a minha infância, e eu escrevo exatamente para não represar, né, essas dores das minhas ancestrais, para não perder a voz, para não perder a razão, após não conseguir gritar. Isso é um pouco essa questão do silenciamento, né? Pensando aqui essa imagem que é da escravizada Anastácia, que na verdade eu fiz, foi a primeira pintura, porque eu achava que eu não era capaz de fazer isso, porque apesar de falar das partes boas da escola, a professora de educação artística dizia que eu não levava jeito nenhum, que eu era péssima. Então, as minhas menores notas eram sempre educação artística. E aí, na pandemia, eu comecei a pintar, mas eu pinto para mim, né? E eu vi que eu conseguia relacionar as minhas pesquisas com essas representações imagéticas, mas, na verdade, tanto a pintura como a escrita de poesia tem uma dimensão muito mais terapêutica para mim do que outra coisa. Agora sim, a minha trajetória acadêmica, né? A trajetória na universidade. Aqui nós temos 3 momentos: uma foto da Universidade Federal Fluminense, outra foto da UERJ e outra foto da Universidade de Alcalá, onde eu fiz uma parte, né, do doutorado. Fiz 6 meses de estágio. Como eu já coloquei aqui, eu sou a filha caçula, mas eu fui a primeira pessoa da família a ingressar e a concluir a universidade pública. Na época não havia cotas e nem nenhum tipo de ação afirmativa. Eu fiz vestibular, entrei na UF em 2001, fiz vestibular, como toda pessoa faz, né? Com cota ou não, mas na época não tinha cota. Então, eu tinha 20 anos quando eu entrei no curso, eu me achava velha quando eu me comparava com os outros que tinham 18 e 17 anos, mas hoje eu vejo que uma pessoa de 20 anos é também um bebê, né? Mas na época eu tinha esse complexo porque eu não tinha a idade dos meus colegas que tinham 17 e 18 anos. Então, eu entrei em agosto de 2001, não foi a minha primeira opção, fazer história, mas eu sempre fui muito pragmática. E logo cedo eu entendi que quando você nasce negro, pobre e mulher no Brasil, você não tem caminho fácil, nenhum caminho vai ser fácil. Então eu sabia disso. Então eu fiz as escolhas possíveis. Durante os 4 anos e meio no curso de graduação em História na UF, eu tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação científica nos projetos de pesquisa coordenados pela professora Sheila Faria, e eram projetos que trabalhavam exatamente mulheres africanas escravizadas. Era algo muito inovador na época, uma pesquisa realmente muito fascinante. Então eu tive essa oportunidade de fazer parte da iniciação científica. Quando eu entrei no curso de História, eu não tinha noção disso, de que eu poderia ser pesquisadora, e isso foi uma oportunidade realmente que eu tive, e eu realmente vi que eu levava jeito para isso. Então, essa questão do reconhecimento, né, porque você se sente deslocado ali, porque eu estudei a vida inteira em escola pública, a maioria nas escolas públicas era negra, a maioria dos estudantes. E quando você chega numa universidade federal, esse foi um choque, que havia pouquíssimas pessoas negras ali. Então, é claro que isso mexe, né? Apesar de eu ter essa autoestima, como eu já disse aqui, muito bem trabalhada na escola pública, isso mexeu muito comigo nos primeiros anos da universidade, esse sentimento de não pertencimento e de estranhamento, e eu morava em São Gonçalo, mas eu tinha colegas que falavam francês e que já tinham ido ao Louvre 500 vezes. Então, essa questão, né, da importância do reconhecimento, porque eu só realmente consegui me entender no curso quando estava terminando, e em 2005 eu fiquei em primeiro lugar no prêmio Vasconcelos Torres de Iniciação Científica da UF. Eu trouxe essa imagem aqui porque eu acho que isso realmente foi um divisor de águas para mim, assim, que ali eu comecei a ver que eu podia, né, porque você acha que não pode. E é um prêmio muito disputado na UF, assim, sabe? Tipo, muito disputado mesmo. E parece assim, sabe? Realmente quase o Oscar da UF. Enfim, então, eu acho que das coisas que me fizeram estar aqui hoje, eu acho que esse dia também foi um dia que me fez, né, acreditar que eu podia. Então, eu acho que por isso que eu trouxe aquele certificadinho ali que eu guardo até hoje. É um dos mais importantes para mim. Mas eu tinha outros interesses de pesquisa, e isso
muitas vezes era visto como um problema, porque eu ficava abrindo várias janelas, e acaba que eu fiz a iniciação científica com uma professora e, apesar de gostar muito da questão, do projeto dela, eu tinha necessidade de criar algo meu. Então, eu procurei uma outra professora por afinidade pessoal, que é a professora Laura Maciel, uma afinidade teórica também, e ela acolheu um projeto que, na verdade, muita gente fazia cara feia, porque eu queria trabalhar a questão do ensino de história naquele tempo. Na UF se valorizava muito mais a formação do bacharel e não tanto da licenciatura, não tanto de quem seria professor. E eu achava que eu devia conciliar as duas coisas. Eu achava que o ensino de história era um objeto digno de pesquisa. Então, era isso que eu queria fazer. Na época, eu queria trabalhar essa questão da escravidão nos livros didáticos, mas a Laura disse que isso era muito batido, e acaba que eu fui me deslocando para outras questões igualmente importantes, mas essa formação que eu tive no mestrado e na graduação foi uma formação realmente muito importante, muito sólida, e questões que apareciam para mim lá atrás aparecem para mim ainda hoje como já uma pesquisadora sênior não, mas uma pesquisadora PQ, né? Por CNPq, às vezes eu sou sênior, dependendo do edital, né? Mas eu já sou doutora há 13 anos, então ainda assim aparece para mim muita coisa lá de trás. E eu sempre digo que foi muito libertador eu ter escolhido esse objeto. Eu lembro que no meu último ano de graduação, eu só me dediquei a pesquisar para a minha monografia. A minha monografia teve 80 páginas. É algo que eu me orgulho muito, porque eu vejo hoje que escrever 80 páginas numa monografia muitas vezes é quase um, né, nossa. E essa monografia foi embrião para mim. Eu fiz uma dissertação, eu publiquei essa dissertação depois. Eu tive alguns artigos A1 a partir dessa dissertação de mestrado, e eu tenho total consciência de que eu aprendi tudo que eu podia com essa orientadora, assim, que realmente me formou historiadora e pesquisadora, enfim, no sentido assim de uma afinidade mesmo teórica. Eu acho que isso também é importante. Então, acho que eu tenho muito também orgulho desse trabalho de mestrado, né? Aqui está, né, a dissertação que eu publiquei depois. Eu gostei muito dessa capa, né, ficou bem a minha cara. Aqui a carteirinha da época do mestrado. Eu emendei a graduação com o mestrado e depois, na sequência, o doutorado. Eu perdi um ano na escola, né? Então, eu tinha essa coisa de estar um ano atrás, e eu compensei isso depois na universidade, meio que emendando uma coisa na outra. Nesse trabalho, então, lá do mestrado, eu pensei essa questão do mercado editorial. Na época, não tinha tanta gente fazendo isso, e as pessoas olhavam para livro didático apenas como para pensar representações, e a Laura me orientou a pensar para além disso, para pensar o livro didático como objeto, pensar o próprio mercado editorial. E quando eu falo que esse trabalho foi importante, porque na época a gente trabalhava com a categoria popular, e essa categoria, por exemplo, não considerava a possibilidade de pessoas escravizadas também consumirem esses livros, e hoje eu vejo que isso era possível. Depois eu vou dizer isso no outro livro, mas na época eu não tinha isso tanto no horizonte. Mas é isso, assim, acho que é um bom alicerce, né? E daí a importância de ter uma iniciação científica, de ter um período para se dedicar realmente à pesquisa na graduação. Eu lembro que eu tive um professor na graduação de antropologia que ele disse: o que vocês têm que aprender, aprendam na graduação, porque depois é tudo muito corrido. E, em parte, eu tendo a concordar que a base realmente é a graduação. Enfim, então essa foi, né, a questão lá de trás, mas que me acompanha até hoje. E aí, ainda quando eu estava no mestrado, em 2007, eu fui aprovada no processo seletivo para professor substituto na UF. Foi uma seleção bem difícil, foi a minha primeira seleção para substituto. E ali eu entendi que eu queria ser professora universitária, até porque a realidade da educação básica naquele momento era muito insalubre, digamos assim, né? E que eu gostava disso, eu gostava dessa coisa da pesquisa e de escrever e de publicar. Enfim, então no final de 2008 em 2008 eu defendi em março, e no final de 2008 eu fui aprovada em 3 processos seletivos de doutorado. Eu fui aprovada para História na UF, eu fui aprovada para Serviço Social na UERJ, e eu fui aprovada para o programa de pós-graduação
em educação, Proped, na UERJ, e foi um momento muito difícil para mim, porque eu ia ter que escolher, eu sou libriana sem problemas com isso, e durante um tempo eu fiquei nos dois ao mesmo tempo, eu não tive capacidade de escolher no primeiro momento, então eu fiquei um período na UF e na UERJ tentando ver qual era o melhor para mim, e eu avaliei que o melhor para mim era o programa em educação. As pessoas me chamaram de louca, porque eu estava saindo da minha área inicial para ir para uma outra área, mas por coincidência eu saí de um programa 7 para entrar no programa 7, e nesse sentido eu acho que eu fui muito feliz, porque eu tive muitas oportunidades fazendo esse movimento, né? Eu tinha muita dúvida se na UF eu conseguiria a bolsa, por exemplo, e porque o tema que eu estudava era considerado patinho feio, e na educação eu tinha total interlocução e muitas oportunidades, assim, e eu realmente tive muitas oportunidades no programa do Proped, né? Mas eu reconheço, sim, que eu tive uma formação muito sólida na UF, apesar de não me sentir pertencente e de me sentir sempre deslocada, mas eu me senti muito acolhida pela professora Laura Maciel, que é um exemplo de pesquisadora dedicada, de uma excelente professora, e ela me ensinou isso, né, que todas as pessoas, homens, mulheres, ricos, negros, indígenas, brancos, governantes, governados, patrões, empregados, escravizados, são sim sujeitos da história, e a partir da história social e de pensar a história desde baixo, desde quem não está aí né, contemplado nos temas principalmente da história política mais tradicional. Então, essa é uma coisa que eu não consigo nunca abandonar. E não foi difícil adotar essa perspectiva de história, porque eu sabia como era estar à margem, né? Eu vim também desse lugar, então para mim não era difícil entender essas agências desses sujeitos históricos. Para mim não era algo complexo entender isso. Aqui agora então, né, saindo da UF e indo para a UERJ, na UERJ, num primeiro momento eu fiquei no período de 2009 a 2012, e aí eu pude me dedicar integralmente a esse projeto de ser professora universitária. No mestrado eu não tive bolsa, eu cheguei a trabalhar em 3 escolas no primeiro ano do mestrado, e no segundo eu fiquei só como substituta, e aí na UERJ eu decidi que eu ia só, pela primeira vez na minha vida, me dedicar a estudar, só isso, só isso. E eu fiquei nesses anos lá no doutorado com bolsa, desde o início, isso foi muito importante para mim, e isso foi fundamental poder me dedicar, né, a esse projeto de ser professora universitária, mas também não tinha muita opção, né? Não tinha muito para onde voltar para trás, então eu só podia ir para frente. Enfim, então, na UERJ, além de realizar o doutorado, eu tive a oportunidade de integrar o grupo de pesquisa Instituições Práticas Educativas e História, e participar de muitos projetos de pesquisa, ensino e extensão liderados pela professora Ana Cristina Mignot. Também integrei a equipe de comissão de eventos que ela organizava. Publiquei artigo em coautoria, mas também artigos individuais, e organizamos um livro que está aqui né, à esquerda, sou eu, Marcelo, que na época fazia mais mestrado, hoje é professor na UESC, e a orientadora dos dois, que era a Ana Cristina. Também atuei na produção do documentário, Tantas Escolas, Tantas Memórias, que foi a partir, né, do trabalho que a Ana Cristina desenvolvia com a turma dela de PPP, e tive a oportunidade de usufruir de uma bolsa de doutorado sanduíche na Espanha, né, na Universidade de Alcalá, depois eu vou falar mais sobre isso. Enfim, então nesse período de 2009 a 2012 eu também atuei como professora substituta na UERJ, num primeiro momento no CAP UERJ, mas não deu para ficar lá porque realmente a carga era muito alta, e acaba que eu preferi realmente focar no primeiro ano no doutorado, e aí depois houve uma oportunidade de atuar como substituta no Departamento de Ciências Sociais e Educação, que é o departamento onde eu sou professora hoje, na disciplina História da Educação, e nessa época eu trabalhava em 2 turnos, manhã e noite, era uma carga altíssima de 16 horas, não sei como eu consegui isso. O salário era baixíssimo, era menor que a bolsa, não tinha direito a férias e 13º naquela época. Ainda que a experiência como professora substituta tenha sido enriquecedora, e eu reconheço isso,
é um trabalho, sim, precarizado, e hoje eu compreendo ainda mais a importância de valorizar o trabalho dos professores substitutos, principalmente na UERJ, sem os quais eu não tenho dúvida a UERJ não funcionaria, né? Então, assim, a gente não consegue, né, sem essa presença, ainda hoje. Então, eu acho que essa deveria ser uma luta de toda a comunidade acadêmica, inclusive. E aí, essa foi uma das razões, né, pela importância que que teve essa experiência para mim hoje, que eu decidi, então, contar, né, atendendo a deliberação da UERJ, contar esse tempo de professora substituta para fins de promoção à categoria de titular. A UERJ, até onde eu sei, é a única que aceita, que reconhece esse tempo. A UFMT, que foi onde eu fui trabalhar depois, né, não reconhece, tem que ter 15 anos de UFMT, ou, né, ali naquela, como efetivo, né, professor efetivo. E aqui não, a UERJ reconhece o efetivo tempo de magistério em instituição de nível superior. Então, a UERJ tem um diferencial, eu acho que ela acerta quando ela reconhece essa experiência como, sim, parte da carreira. Então, a UERJ reconhece o professor substituto como carreira. Então, isso está na nossa deliberação, e depois eu fui realmente ver, e está, para minha surpresa. Então, acho que é algo que tem que ser enaltecido. Porque é tanto, assim, um trabalho tão precarizado que alguma coisa de reconhecimento tem que ter, não é possível. Enfim, acho até que deveria ser incorporado em outras instituições de nível superior. Enfim, então, agora voltando aqui para o doutorado, eu tive a oportunidade de usufruir de bolsa da CAPES por 6 meses na Universidade de Alcalá, em 2011. Eu tive que passar na prova do Cervantes, uma prova dificílima. Eu nunca tinha estudado espanhol na vida, eu tive que aprender espanhol em 1 ano. Mas foi uma experiência muito rica, muito importante. Eu aproveitei muito, tenho toda a consciência disso. Aqui vocês estão vendo algumas das fotos. E aí aquilo, né? Assim como a conquista do primeiro lugar no prêmio de iniciação científica na graduação foi um divisor de águas, no meu ponto de vista, a oportunidade de realizar o estágio de doutorado de sanduíche na Universidade de Alcalá, na Espanha, também foi um momento crucial, é claro, né? É um momento muito importante para qualquer pesquisador, né? E era também um sonho meu, né? Conhecer outros países, eu nunca tinha viajado para fora. Então, certamente, ser doutorando em um programa nota 7, como o PROPED, ser orientada por uma professora com uma rede internacional, sim, fez muita diferença. Então, eu não tenho dúvida de que eu acertei quando eu escolhi fazer o doutorado nesse programa. E eu consegui me formar doutora com 32 anos, o que eu acho que é algo digno, sim, porque saí de onde eu saí. Hoje eu acho que é mais comum pessoas terem doutorado com 30 anos, até 29. Eu orientei pessoas e oriento pessoas que com certeza vão se formar doutoras com 30. Mas é aquilo, né? Quando você é o primeiro da sua família, talvez o primeiro da sua ilha a sair, eu acho que isso realmente importa. Então, eu acho que é isso. Assim, eu lembro que eu estava muito feliz. Vocês estão vendo essa foto eu rindo, eu realmente estava muito feliz no dia. Foi um dos dias mais felizes também na UERJ para mim, assim. Eu não estava nada nervosa nesse dia, então foi diferente do mestrado. No mestrado eu estava muito nervosa, mas nesse não. E aqui, né, a colheita, eu tenho muito orgulho de exibir os meus diplomas, sim, não boto na parede, né? Quem sabe agora eu vou fazer isso. E aí essa escada, né, que começa no Instituto de Educação, onde eu obtive o primeiro diploma ali que me habilitava a ser professora de séries iniciais. Eu acho isso importante, eu acho que é a coisa mais difícil, vou falar muito sinceramente. Já disseram aí que quem dá aula para o 6º ano faz qualquer coisa, mas eu acho que quem alfabetiza uma criança faz qualquer coisa. Então, esse diploma para mim é muito importante, esse primeiro, e eu estudo para ser professora desde 1997, e eu acho isso muito. Acho que muitas pessoas na faculdade de educação também têm essa experiência, né? Eu acho isso muito válido, né? Que a gente invista em ser professora, né? E aí é isso. Aí tem aqui os diplomas da UF, eu tenho o diploma de licenciatura, de bacharelado, de mestrado e o doutorado na UERJ. Eu adoro exibir isso. Enfim, então eu defendi a minha tese em 6 de novembro de 2012. Eu fiz em menos de 4 anos. Depois eu publiquei essa tese em 2008. Em dezembro, eu fui aprovada no concurso para professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso, que eu nunca tinha estado naquele lugar na minha vida antes. E aí eu realizei esse sonho. Eu lembro que quando eu vi a notícia,
que eu tinha passado, né, vi no computador, eu morava ainda nessa ilha lá, na ilha de Itaoca, e eu pensei, eu realmente vou conseguir sair dessa ilha. Foi naquele dia que eu entendi que eu consegui sair. Enfim, então, o FMT como lugar de ascensão e oportunidades. Aqui, uma imagem de uma pesquisa, né, de um vídeo de pesquisa que eu fiz lá. E aí eu acho que foram 2 anos, mas foram 2 anos muito intensos. Aqui eu gosto muito dessa imagem, porque é uma imagem afetiva para mim. E essa era a nossa sala, né? Eu dividia com 2 homens. Depois que eu vi essa foto, eu falei, gente, olha a única mulher nessa sala. E eu lembro muito bem do dia que a gente conseguiu aquele sofá ali. A gente carregou aquele sofá e levou para a sala. E eu era uma entusiasta de que tinha que ter rede. Tinha que ter rede, porque Mato Grosso, Cuiabá é muito quente. Então tinha que ter uma siesta 2 da tarde, porque para você ter um bom rendimento naquele lugar tem que descansar. Mas eu conseguia descansar ali naquele sofá. Então, essa era a nossa salinha compartilhada. Né? Esse é o professor Renilson, o professor Marcelo, que entrou comigo também no concurso, Marcelo Fronza. Aqui, imagem de seminário, do grupo de pesquisa, em 2014, todo o grupo, parte do grupo, algumas imagens também de celebrações, né, do grupo, Marcelo, Osvaldo, Renilson. Então, foram 2 anos de muito calor humano, inclusive, que era muito quente e em Cuiabá, mas eu acho que foi um período assim que para mim foi fundamental. Eu lembro que quando eu cheguei depois na UERJ, a primeira coisa que eu perguntei é onde eu protocolo as coisas, porque no FMT tudo eu tinha que protocolar e eu achava aquilo maravilhoso, que eu gosto disso, de ter papel, de ter documento. Enfim, então eu fiquei de 2013 a 2015 na Universidade Federal de Mato Grosso. As pessoas falam errado, assim como falam no errado o nome da UERJ, a Universidade Federal de Mato Grosso é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, lá eu me dediquei a atividades de pesquisa, de ensino. Eu me credenciei no curso, na pós-graduação, né, acadêmico, no programa acadêmico e profissional da Universidade Federal de Mato Grosso. Lá eu ministrei disciplinas em História da Educação, mas também em trabalho de conclusão de curso, em estágio supervisionado e até História da África. E na graduação também eu ministrei, na pós-graduação, perdão, ministrei disciplinas como teoria e metodologia, tópicos especiais em viagens e viajantes, fontes, metodologias e abordagens. No mestrado profissional eu ministrei disciplinas de ensino de história. Eu orientei lá, né, na UFMT, nesses 2 anos, eu orientei 10 monografias, 3 bolsistas de iniciação científica, 15 bolsistas de PIBIT, 3 bolsistas de tutoria, 2 dissertações de mestrado acadêmico e 2 dissertações de mestrado profissional. Eu canso até de falar, né, em 2 anos. Ensino, pesquisa, extensão e gestão, acho importante incluir a gestão sempre. Então, eu integrei algumas equipes, muito graças ao professor Renilson, que tem uma incrível capacidade de trabalho, e me convidava para tudo, eu aceitava. Enfim, então foi algo muito gratificante ter tido todas essas experiências, inclusive o projeto tutoria, eu acho que é uma coisa que poderia ser também trazida para a UERJ, porque é importante esse trabalho de quem está chegando na universidade do ensino médio e aí ter esse tutor ali que acompanha. Então, essa é uma coisa que eu acho que deveria realmente ser incorporada em outras universidades. O PIBID também é algo que eu gostei muito de participar, era uma equipe muito entrosada, aqui vocês estão vendo a foto, né, da equipe. No PIBID a gente fez trabalho com escolas públicas também lá, estaduais de Mato Grosso. E é isso, assim, eu concluo em relação a Mato Grosso, né, esse ciclo de Mato Grosso, que lá eu tive muitas parcerias, experiências fundamentais, eu tive muitas oportunidades, sim, de crescimento profissional, mas também tinha essa questão da distância em relação à família. Eu achava realmente a cidade muito inóspita do ponto de vista do clima, isso começou a afetar também a minha saúde, e aí eu decidi fazer outro concurso em janeiro de 2015, eu fiz o concurso para o Departamento de Ciências Sociais e Educação, na UERJ, para atuar com História da Educação. Então, mais uma vez, eu me coloquei aí nessa bifurcação, porque depois que eu fiz o concurso, eu fiquei dividida se eu queria sair, né, da História e ir para a Educação. Era algo que eu já tinha feito antes. Então, eu fiquei um pouco em dúvida, mas eu acabei optando, por questões pessoais, a voltar, né, para o Rio.
enfim. Então, da aprovação, né, nesse concurso de História da Educação em janeiro, até a publicação da minha exoneração a pedido do FMT, foram 3 meses muito difíceis para mim, e eu tinha muita necessidade de fechar as coisas, então eu adiei a posse na UERJ, porque eu queria terminar o que eu comecei, mas eu achei também muito importante ter passado em primeiro lugar no concurso disputadíssimo, então as pessoas que entraram comigo são excelentes também, e ter ficado em primeiro nesse concurso para mim foi importante. Então eu estava feliz de voltar para casa, de ficar perto da minha família, mas eu também tinha total certeza de que os 2 anos que eu tive, né, que eu vivi em Mato Grosso, foram muito importantes para mim, e eu tinha muito orgulho do trabalho que eu fiz lá, isso eu não tenho dúvida também. E lá eu tive muito acolhimento dos colegas, que se tornaram amigos, inclusive. Enfim, então, mas foi difícil fazer isso, eu tenho muita dificuldade de, né, abandonar coisas, enfim. Mas como eu estava no estágio probatório lá, eu fiz né, vou me jogar de cabeça, eu não tinha ainda conquistado a estabilidade lá, então eu dei esse tiro no escuro. Enfim, mas lá eu já tinha grupo de pesquisa, já tinha sido promovida a adjunto 2, eu liderava, além do grupo que eu criei, Calíope, eu também liderava, junto com o professor Renilson, o grupo de pesquisa Etrúria, que foi criado por ele em 2010. Ele foi muito generoso de me convidar para ser líder do grupo com ele. Enfim, então foram muitas parcerias em apenas 2 anos, mas que ficaram realmente para a vida. E aí foi a segunda vez que eu escolhi, né, a UERJ, então 2 vezes eu escolhi. Não foi assim, né, tipo, eu tinha a opção e eu escolhi a UERJ. E eu acho que a UERJ, para mim, tem essa dimensão do lugar de pautas, né, de causas assim muito urgentes para mim. Então acho que é meio que quase como um chamado, né? Então acho que voltar dessa, eu precisava ter essa volta, né, de uma outra posição. E aqui a representação está até aqui atrás de mim também esse desenho que eu fiz ano passado. E aí é isso, né? Essa passagem, né, da Bell Hooks, que é essa questão do silêncio, né, de fazer a transição do silêncio à fala para o oprimido, o colonizado, o explorado, e para aqueles que se levantam e lutam lado a lado, um gesto de desafio que cura, que possibilita uma vida nova e um novo crescimento. Então, esse ato de fala, de erguer a voz, não é um mero gesto de palavras vazias, é uma expressão de nossa tradição de objeto para sujeito. A voz liberta. Então, é nisso que eu acredito como historiadora, né? E é isso que eu escolhi fazer, assim, e praticamente até militar, e eu não vejo problema nenhum de ser uma acadêmica que milita essas causas, eu não tenho problema em relação a isso, acho que, para mim, isso não é nenhum demérito. Mas, enfim, então, acho que essa questão do deslocamento, né, somos sujeitos. Essa imagem, né, é a imagem que eu criei para representar o meu grupo de pesquisa, que é uma roda de mulheres inspirada ali na coisa de mulheres do continente africano, enfim, mulheres de Jeleco. Então, aqui, de volta ao UERJ, então, retornar ao UERJ, não mais como professora efetiva, substituta, e não mais como doutoranda, mas como professora efetiva, também foi uma conquista para mim. Essa foi a primeira vez, né, que cruzava aquelas portas, não mais como estudante, não mais como substituta, mas como primeira colocada no concurso. Mas eu tive muitos estranhamentos, foi muito difícil para mim. Eu achava que seria mais fácil, porque eu senti muito choque, apesar de já conhecer o ERJ, mas é aquilo, né? Você não cruza o mesmo rio 2 vezes, enfim. E aí, você não é a mesma pessoa, no caso. E a primeira questão que eu senti foi estrutural, essa questão, né, da estrutura monumental mesmo. Acho que a UERJ é uma gigante, eu acho que eu me sentia muito pequena nessa estrutura, mas enfim. E aí eu me dediquei a várias coisas. No início, a carga de trabalho era altíssima, de ensino principalmente, elevadíssima, era similar aos tempos de professora substituta.
Então, a carga de disciplinas de graduação foi altíssima no primeiro momento. Eu ingressei no programa de pós-graduação em educação em 2015 também, e também acumulei a carga de ensino na graduação com a do programa, e isso realmente, com o tempo, começou a pesar para mim, mas isso não significou queda na minha produção, pelo contrário, a produção falo bibliográfica, né? E aí eu cheguei a coexistir em 3 programas ao mesmo tempo, eu fiquei um tempo ainda em Mato Grosso, até fechar as orientações lá, e só depois eu saí, com muita consciência de que eu estava fazendo a coisa certa, e me dediquei exclusivamente a ficar só em um programa até então. E não podia deixar de falar disso, né, dessa questão que aconteceu na UERJ. Assim que nós entramos, Paula, Aline e eu entramos, e outras pessoas também entraram nessa leva, muita gente entrou nessa leva, e pessoas que já estavam há muito tempo na UERJ, todas pegaram essa crise horrível, que foram, pelo menos, os 3 primeiros anos no estágio probatório e passando muitas crises. O estado do Rio de Janeiro estava colapsado, repleto de dívidas, mas eu ainda assim vejo algo positivo nisso, que foi a união e realmente a universidade fechou muito diferentes setores da UERJ, né, diferentes segmentos, estudantes, professores, técnicos. Eu vi ali algo assim muito bonito assim acontecendo, apesar de toda a situação terrível que nos assolava naquele momento. Mas ali eu me senti verdadeiramente pertencente, né, à UERJ. Essa imagem para mim é muito legal, porque são todas as colegas do departamento de Ciências Sociais e Educação, e a gente estava nessa luta aí, né? Aqui algumas imagens. E aí, nesse tempo todo, também me dediquei a publicar em parcerias. Fui acolhida inicialmente no grupo da professora Márcia Cabral, depois eu criei meu grupo, o ELECO, em 2016. E aí eu comecei a assumir mais, né, essas questões de gênero, raça e classe, que eram questões que eu já trazia desde a graduação, né, e aí isso veio com mais força, acho que na UERJ, como professora, e vendo, conhecendo, ouvindo as histórias das estudantes, eu acho que isso aflorou muito em mim também, essa necessidade de investir nessa discussão. Então, no primeiro momento, eu dei continuidade aos projetos que eu tinha na UFMT, que já desenvolvia, mas eu já estava ali levando, direcionando para a questão mesmo da população escravizada, da questão da educação para essas pessoas. Então, eu fui levando para esse lado que, na verdade, era o que eu queria fazer desde sempre. E então, eu fiz uma transição com esse projeto que começou no doutorado, mas, na verdade, eu realmente me sentia muito sufocada. Eu realmente precisava voltar para aquilo, que era essa discussão da liberdade, da importância da educação como prática de liberdade. Inclusive, penso que o Paulo Freire ajuda a pensar a luta pela liberdade da população escravizada em outros momentos históricos. Então, eu faço isso no meu livro. Então, foi uma transição também nesse primeiro momento, e eu fiquei muito feliz quando depois eu consegui realmente fincar o pé nessa temática. Aqui alguns projetos de pesquisa que eu desenvolvi, eu tive muita oportunidade nesse sentido de ter sido contemplada em muitos editais de pesquisa. Aqui é um deles, um mar de escolas, que foi o livro que nós publicamos, a Aline, Paula e eu. Nós fomos contempladas no edital, na verdade, né, era o meu CPF, né, então eu que presto contas. Então a gente fez alguns livros, aqui tem o lançamento de pontos de vista, Paula e Letícia, colegas do departamento. Aqui vocês podem ver o professor Antônio Castilho Gomes, que foi meu supervisor no sanduíche, recebendo o livro, né, da tese que ele ajudou a supervisionar. Aqui algumas imagens desse lançamento. E aí é isso, assim, eu acho que, já, né, me encaminhando no final, que me faltam 8 minutos, aqui eu tenho aqui essa minha aproximação, essa reaproximação da questão da população escravizada, que eu também acho que é um tipo de chamado na minha vida, só pode. E aí, outro divisor de águas para mim foi a experiência nos Estados Unidos, em 2019, perdão, 2019, como professora visitante, e a UERJ chama de pós-doutorado, mas a bolsa era de professor visitante da CAPES. Isso para mim foi muito importante. Eu pude viver um ano num país estrangeiro, publicar pelo menos 2 livros individuais, eu não vou chamar de autorais, porque todos os livros acabam sendo autorais, mas livros individuais dessa pesquisa. Lá eu tive a supervisão do professor Jerry Dávila, na Universidade de Illinois. Também vivi um tempo em Nova York, onde eu também tinha
uma orientação paralela, mas não foi fácil, eu caí 2 vezes, eu podia ter me quebrado toda, eu tive que reaprender a falar, porque eu achava que eu falava inglês, mas lá eu percebi que eu não falava tão bem assim, eu tive que me dedicar a isso, porque é aquilo, né? A escola pública, por exemplo, não dava essa base da língua estrangeira, então eu fui estudar inglês já no doutorado. E aí eu senti ali, né, realmente uma coisa é cursinho, outra coisa é a vida real. Então eu tive algumas dificuldades, inclusive aprender a andar no gelo. Aqui o lançamento do livro Jardim Secreto, eu gosto muito desse livro, eu acho que esse livro é a minha obra-prima. E aí nessas andanças todas eu tive muitos encontros interseccionais com mulheres negras de diferentes lugares, isso foi muito importante para mim, encontros e trocas. Aqui algumas delas, a Mariana, a Ivonete, sou meu parceira também, vários colegas aqui, eu coloquei da Baixada para o Mundo, né, que são todas professoras que vieram da Baixada. Eu nasci em Belford Roxo e cresci em São Gonçalo, então é importante encontrar essas mulheres no mundo. Então foi muito importante ter essa vivência aqui, são as parceiras do México também, que eu valorizo muito essa experiência. E é isso, assim, acho que o ponto em que eu me encontro é esse de desnaturalizar essas desigualdades históricas. Eu acho que a história tem esse papel, a educação tem esse papel, a história da educação tem esse papel. E, já concluindo, eu preciso falar desse artigo, que foi, para mim, o artigo mais importante que eu publiquei, foi em 2022, foi na Revista Brasileira de História. Para mim era importante publicar esse artigo, porque durante muito tempo também me olhavam assim, mas ela é da educação, como se fosse algo menor. E atuar nas 2 áreas. Hoje eu acho que eu atuo nas 2 áreas, na educação e na história. A minha bolsa de produtividade é na história e eu faço muita... Para mim é muito importante estar nos 2 lugares, porque eu escolhi os 2 lugares. Aqui, um outro momento importante, que foi a criação da linha Gênero, Raça e Interseccionalidades, professora Estela, eu, Maria Celi e Virgínia. Aqui eu falei um pouquinho também no projeto que acabou de ser contemplado, um projeto de internacionalização muito legal, com o México. Acho que o principal desafio para mim até agora foi a gestão, realmente. Eu acho que a gente não é preparada para isso, a gente acaba aprendendo no fazer, lá na prática, não nos ensinam isso. Mas eu acho que todo mundo tem que passar pelas cadeiras, sim. Então foi uma experiência muito marcante para mim também, foi durante a pandemia. Aqui a foto, né, das colegas que tinham acabado de terem aprovado o seu concurso. E também, para mim, foi muito importante a representação política, ter sido parte, por 4 anos, do Conselho Universitário, aqui algumas imagens, né, dos colegas. A literatura infanto-juvenil, que eu acho que é um encontro assim, da minha vida, que eu descobri durante a pandemia e que eu pude ter tempo para escrever esse tipo de literatura, né, de escrita no pós-doc. E a volta para a escola pública, que é o que eu estou defendendo aqui desde o início. Eu não consegui nunca sair dela, e a literatura infanto-juvenil foi o caminho que eu encontrei para poder manter esse contato. Eu digo que é muito fácil o trabalho que eu faço, porque eu vou na escola, eu converso com as crianças, depois eu vou embora. Quem fica lá são as professoras, elas que dão conta de tudo. Então, a minha função na escola de ser participação especial é uma função muito fácil. E é isso, assim, acho que é muito reenergizante poder ter esses encontros com as crianças. Aqui também, né, como que esses meus livros circularam no exterior. Aqui outras coisas que eu faço também em paralelo, como a questão das pinturas, de capa de livro. Aqui eu com o Celi, né, com um livro que a gente fez juntas. A questão da pedagogia do encontro, que é o trabalho também que eu desenvolvi aqui com a turma de pedagogia, com o PPP, e elas publicaram um livro sobre memorial, isso foi muito legal para mim também. E aí eu defendo aqui que esse memorial foi muito difícil para eu fazer, porque eu acho que eu penso uma escrita de nós também, eu penso esses enfrentamentos todos em relação a pensar uma outra universidade, uma universidade que não seja eurocêntrica, patriarcal, senhorial e elitista. Eu penso a partir da contribuição também da Conceição Evaristo, com a ideia de escrevivência, mas também gosto de escrita de nós. Aqui, as rodas de Elepo, que são os seminários do meu grupo de pesquisa. E, por fim, as considerações finais, né, que é isso, né? Eu entendi, aprendi, como historiadora, que o que a gente não escreve, realmente o tempo leva. Então, a gente precisa escrever tudo. Algumas de nós mais do que outras, inclusive. Então, eu escrevo para não me perder no meio do caminho, na ambição dos outros. Escrevo com os olhos abertos, para não ficar à margem, para não me deixar escravizar. Escrevo porque aprendi a voar. Essa imagem aqui, para mim, é muito importante, porque eu não tenho foto de formatura.
no dia da minha formatura na graduação em História, eu estava trabalhando e eu não fui na minha formatura, e eu acho que isso foi horrível, eu devia ter ido, e eu não tenho foto de formatura, então eu fiz essa imagem para compensar a foto de formatura que eu não tenho. Acho que é muito importante esse momento, realmente, na vida de um estudante, enfim. Mas eu sempre pensava primeiro na sobrevivência, em primeiro lugar, então acho que essa é uma coisa que eu me arrependo de não ter ido na minha formatura, mas enfim. Então é isso, eu cumpri aqui rigorosamente o tempo e com isso eu concluo. Obrigada pela atenção. Distanciado de Defesa Pública de Memorial. Me ouvem bem? A comissão examinadora de avaliação de desempenho, composta por Maria Celi Chaves Vasconcelos, o ERJ presidente, Rita de Cássia Prazeres Frangela, o ERJ, Edmeia Oliveira dos Santos, o FRRJ, Renilson Rosa Ribeiro, o Fiscari, Pamela Santos dos Passos, IFRJ, todos os professores titulares, reuniu-se no dia 3 de outubro de 2025, via plataforma Zoom, para ouvir a defesa pública de memorial da professora Alexandra Lima da Silva, candidata a professora titular. Ouvida a apresentação da candidata, que se desenvolveu em 50 minutos, foi realizada a arruição por cada membro da comissão, respondida uma a uma pela candidata, em processo que durou 60 minutos, de acordo com o artigo 17 da deliberação 1 de 2017 do CESEP. Após esse processo, a comissão se reuniu para deliberar e emitir o parecer de cada um e de seus membros quanto à candidata. O que foi feito? A comissão examinadora de avaliação de desempenho, então, articulando o relatório de atividades e a defesa pública de memorial realizada, considerou a candidata aprovada por unanimidade a promoção a professor titular na instituição Universidade do Estado do Rio de Janeiro, encerrando o processo. Parabéns! Parabéns! Mas, gente, agora eu vou acabar, não. Agora fazer Antes de você falar, os professores querem despedir, fazer uma mensagem para você. Então, vou passar rapidamente para o Renilson e depois você encerra com a sua fala. Pode ser assim? Então, Renilson. Em primeiro lugar, quero agradecer o privilégio e a honra desse momento, compartilhado com pessoas muito queridas, de quem eu demonstro muito afeto. Alexandra, hoje é o reconhecimento de uma longa história e que nos orgulha muito. E eu quero dizer para você que toda vez que você sentir que o mundo é injusto com você e que você precisa de reconhecimento e de algo belo, olhe diante do espelho. É isso. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada. Meia. Alexandra Lima, obrigada. E até breve, viajando pelo mundo, do jeito que a gente gosta. Pamela. Te espero na Bahia, tá, Ale? Volte. Eu também. Eu vou me Venham. enfiar no grupo da Bahia. Venham todos. Alexandra, querida Ale, que a menina Violeta, a menina Alexandra, possa curtir muito esse título, essa sua fome de vida, e obrigada por compartilhar a caminhada. Muito obrigada. E Rita? Ale, queria dar parabéns, dizer para você aproveitar e curtir muito com seus muitos amigos que estão aqui. E queria dizer que parabéns para você e parabéns para nós que a temos. Que bom. Então, aproveite bastante, e agradecer a oportunidade, porque eu acho que esse é um momento onde a gente conhece mais e mais as trajetórias, as lutas, e é, é muito, para mim foi muito bom. E eu espero que tenha sido também um processo bom para você. E é um processo de descoberta. Então, que você o viva plenamente e estamos prontos aí para aqueles desejos, para essa fome que ainda está aí. Tá bom? Um grande beijo. Ale, agora você, para encerrar. Sim, eu preciso, né? Eu vi que o departamento está todo aqui, então eu preciso primeiramente agradecer, né, a toda a banca, toda a generosidade, todo o acolhimento. Realmente eu gostei muito desse momento. Então eu vou fazer aqui a leitura do texto de agradecimento para não esquecer ninguém. Eu gostaria de agradecer primeiro, na verdade, dedicar, né, esse momento às mulheres da minha família, que a Pamela inclusive citou, né, as minhas ancestrais, minha mãe, minha tia, minha avó, mulheres que do jeito delas cuidaram e educaram. Sou grata às professoras das escolas públicas em que eu estudei,
sem as quais, né, eu não estaria aqui. Acho que o compromisso de cada uma fez diferença para mim, eu nunca vou esquecer isso. Agradeço a minha irmã, minhas amigas pessoais, amigos também dos tempos de UF. Eu vi que tem aqui colega hoje, né, e amigo, Carlos Eduardo, que fez graduação, entrou comigo em 2001, e está aqui, que eu vi que está. É importante, né, a gente ter essas amizades de longas datas. Agradeço às orientadoras acadêmicas, professora Sheila Faria, professora Laura Maciel, professora Ana Cristina Mignot, e os supervisores no exterior, Antônio Castilho Gomes, Jerry Dávila, e no pós-doutorado na UF, a professora Cláudia Alves. E dos tempos de UFMT, serei grata eternamente aos amigos que eu fiz lá, Ana Maria Marques, professor Marcelo Fronza, Renilson, por todo acolhimento, companheirismo. Na Faculdade de Educação desde 2015, eu tenho aprendido muito nas trocas com as colegas, em especial Paula Leonardi, Ana Magaldi, Lia Faria, Evelyn Orlando, Sônia Beatriz dos Santos, Maria Alice Rezende Gonçalves, Letícia de Luna Freire e Jane Barros, que atualmente também é chefe do nosso departamento, junto com a Paula. Agradeço também ao professor Washington Denner, que foi chefe do nosso departamento, diretor da unidade, que sempre recebeu a todos de portas abertas. No programa de pós-graduação em educação, o Proped agradeço às coordenadoras, professoras Rita, Angela e Alexandra Garcia. Agradeço à professora Maria Celi Vasconcelos pelo companheirismo, pela lealdade e parceria fraterna, pela escuta. A gente é muito diferente, não sei como a gente consegue se dar bem, mas a gente se dá bem. As colegas da linha nova, né, principalmente Estela Caputo e Virgínia Lousada, pelas trocas, incentivos e projetos. Sou grata a Blanca, a Suzana, do México, a Ronda Collier, dos Estados Unidos, Sara Homer, dos Estados Unidos, Ednardo Monteiro Gonzaga, do Monte, Alessandra Schuller, Pamela Passos, que eu já agradeci aqui, Mariana do Berimbau, que achei que tivesse aqui assistindo, mas acho que não está, a Carolina Ramalho, Rafael Ribeiro, que são amigos também da época da UF. Agradeço a todos os estudantes do curso de Pedagogia e das licenciaturas. Agradeço aqui em especial, nessas últimas, né, semanas, a Daiane Brito, que é doutoranda hoje no grupo, que estava comigo desde que tudo era mato, na UERJ. Priscila Paula, que ajudou, inclusive, a revisar o PowerPoint, fez o CAD, fez outras coisas. Também Cláudia Nascimento e Natan Perrot também, que está aqui presente, são também Proped. E as integrantes que passaram pelo grupo de pesquisa Eleco, com as quais eu aprendo todo dia, ser uma orientadora e uma professora mais humana. E aí eu tenho compreendido todos os dias com essas pessoas. De fato, como disse aqui a Pamela, lembrando as minhas palavras, eu não quero formar seguidoras e nem que concordem comigo com tudo, eu realmente quero formar pares. E eu desejo, em breve, no tempo certo, conseguir passar o bastão para elas, porque eu acho que também é sobre isso, saber passar o bastão. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada mesmo a todo mundo que ficou até o final. E se, né, veja aqui que tem a Luanda, me alegrou ver também a colega Luanda, o Fernando, o Caí, enfim, a Janaína que estava no início. É isso, gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada a todos e todas e todes. Eu vejo aqui vários colegas e hoje a gente vai encontrar na Lapa às 19h30. Como é o nome do bar, Alê? É contemporâneo, mas cuidado com o metanol. Metanol é o nome do negócio? Então é melhor ficar na cerveja. Nós vamos beber cerveja. Mas eu tenho uma surpresa. Então tem surpresa. Por favor, mande o meu por Sedex, tá? Tá bom, eu vou te mandar a sua surpresa. Eu vou te mandar 19 ou 19h30? 19h30 na Lapa, mas quiser chegar antes para já ir, pode ir. 19h30. Começando os trabalhos. Paula, gente, encerrando os trabalhos. Agradecemos muitíssimo a todas vocês e todos que assistiram. Nós cumprimos rigorosamente o tempo, rigorosamente a deliberação. Então, esta sessão está encerrada com mais uma titular na Faculdade de Educação